A partir de agora, a Rádio Justiça repercute os destaques do Judiciário Brasileiro. Decisões da Suprema Corte e dos Tribunais Superiores. Julgamentos polêmicos e novas resoluções. A opinião de especialistas, professores e consultores. Começa agora, Repercussão Geral. Olá, eu sou o Sérgio Duarte, agradeço por sua sintonia aqui na Rádio Justiça em 104,7. Está no ar mais uma edição do programa Repercussão Geral. E no programa de hoje, vamos saber mais sobre os cuidados que um futuro comprador ou compradora de imóvel deve ter antes de assinar o contrato. Senado Federal analisa a proposta que pretende regulamentar os aplicativos de transporte como Uber e Cabify. E ainda, Confederação de Trabalhadores e Ministério Público do Trabalho entram com ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que cria o Salão Parceiro. Acompanhe e ouça novamente o nosso programa também pela internet, www.radiojustiça.jus.br. Você ainda pode participar pelo twitter.com/Rádio Justiça. Repercussão Geral. E as vendas líquidas no setor imobiliário alcançaram uma alta de 11,6% nos primeiros meses deste ano, segundo estudos da FIPE. Investir em imóveis volta a ser um bom negócio. E contar com apoio jurídico para orientar você nessa negociação é muito importante. Para tratar sobre isso, eu tenho na ponta da linha a doutora Paula Farias, advogada especialista em direito imobiliário. Olá, doutora Paula, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Olá, muito obrigada. Doutora Paula Farias, que cuidados devemos ter, então, ao se adquirir um imóvel? Inicialmente, a gente tem que pensar em levantar o maior número de informações referente ao vendedor e referente ao imóvel, né? Alguns documentos são essenciais e para a gente começar a falar dessa documentação é interessante que a gente tenha em mãos, o comprador tenha em mãos o documento pessoal do vendedor, o registro civil atualizado para verificar o estado civil dele e também a matrícula do imóvel para nós termos todo o conhecimento sobre esse bem, né? E dentro dessa documentação, qual é a documentação necessária e que verificações são imprescindíveis para fazer um negócio desse tipo? São diversas documentações importantes de serem levantadas antes de efetuar a compra de um imóvel. Por favor. A primeira documentação que a gente pode mencionar como mais importante é a matrícula do imóvel, para nós sabermos se a compra está sendo feita realmente do proprietário, né? Infelizmente, existem muitas pessoas que compram imóveis e, quando vão retirar a matrícula, verificam que compraram da pessoa errada. Então, a partir da matrícula que a gente pode retirar no órgão, no registro de imóveis, a gente verifica quem é realmente o proprietário e aí a gente pode ficar mais tranquilo com relação ao vendedor no contrato de compra e venda. Essa matrícula também a gente pode verificar se não houve venda de pai para filho, sem anuência dos herdeiros, se não há ônus referente a esse imóvel, enfim. A matrícula é realmente o documento mais importante antes de se comprar um imóvel. Quais os outros documentos? Alguns outros documentos são importantes, como, por exemplo, a certidão negativa junto à União, Estado e Município. É importante que o comprador saiba que dívidas de tributação que envolvem o imóvel, como IPTU, são transferidos para o novo proprietário. Então, se o comprador compra um imóvel que existe dívidas de IPTU, ele vai ter que arcar com essas dívidas futuramente. Mesmo que essa dívida seja anterior ao contrato, passa a ser o novo responsável o comprador desse imóvel. É importante também a gente verificar o estado civil do vendedor, porque dependendo do regime de casamento, o cônjuge deverá assinar esse contrato, sob pena de nulidade lá na frente. Então, o estado civil é muito importante de ser levantado. Dívidas trabalhistas, também precisamos tirar certidões referentes a essas dívidas. Temos que saber se o vendedor tem pessoa jurídica ou se ele é um autônomo e se não existem dívidas trabalhistas em nome desse vendedor que possam vir a levar o imóvel a penhor. Distribuição de processos cíveis e criminais também é muito importante que sejam levantados, porque eventualmente uma dívida familiar de pensão alimentícia ou uma dívida como fiador de um imóvel de locação pode vir a levar o imóvel do fiador à penhora, e aí a gente vai estar comprando um imóvel que já tem um ônus, né? Também muito importante verificar se esse imóvel
não sofre um processo de inventário. E se for um imóvel de condomínio, é interessante ter acesso à negativa de débitos ou a quitação desses valores, porque como acontece com a dívida de IPTU, o novo comprador, o novo proprietário deverá arcar com essas despesas. E aí existem aquelas dívidas que são exorbitantes e às vezes a compra acaba não valendo a pena, né? E doutora Paula Farias, entre tantas possibilidades de dívidas que um imóvel pode ter, quem que tem que ter essa certidão negativa? O proprietário que está vendendo o imóvel ou o comprador que tem que ir atrás desse documento? Na verdade, o comprador tem que ir atrás desse documento, tá? Muitos juízes pelo Brasil inteiro entendem que esse ônus é do comprador. Inclusive, em alguns casos, já temos decisões de compradores que tentaram rescindir o contrato de compra e venda após a posse do imóvel e o juiz questionou a esse comprador o porquê dele não ter levantado informações, como, por exemplo, aquela primeira que eu mencionei como a mais importante, a matrícula do imóvel, tá? Então, lógico que, assim, um grande risco que o comprador corre é quando o imóvel está com a imobiliária, o comprador busca pela imobiliária acreditando que está muito bem protegido e, na verdade, na maioria das vezes, a imobiliária não tem essas informações com relação a essas certidões. Então, é interessante que o comprador questione a imobiliária sobre essas certidões, corra atrás por conta própria ou busque um advogado, um profissional da área para que essas informações sejam levantadas antes da assinatura do contrato. Inclusive, até antes de ser dado o sinal, né? Porque às vezes é dado um sinal para segurar a compra daquele imóvel. Após, com a consulta dessas certidões, verifica-se que não é possível comprar esse imóvel e aí para a gente receber esse sinal de volta fica bem difícil. Então é melhor realmente fazer todo esse levantamento antes de que seja pago qualquer valor por esse imóvel. Nesse caso, o documento da matrícula do imóvel, vamos fazer um passo a passo para o futuro comprador. Ele tem que ir aonde para verificar a matrícula desse imóvel? A matrícula do imóvel é pego no registro de imóveis, tá? A matrícula de imóvel é como uma certidão de nascimento que nós, pessoas físicas, temos. Então, a matrícula do imóvel é a certidão de nascimento do imóvel. O registro de imóveis vai depender de onde está localizado essa casa, esse apartamento, esse bem, né? Mas isso é de fácil acesso, qualquer comprador pode ir ao registro de imóveis com o número da matrícula e solicitar uma matrícula atualizada. Com esse documento, algumas observações terão que ser feitas, né? Primeiro de tudo, quem é o proprietário hoje? Eu estou realmente comprando da pessoa certa? Se o proprietário é João, eu tenho que comprar do João, não posso comprar de Jorge, né? Após verificar o nome do proprietário, é interessante que eu veja as transferências dos proprietários mais antigos. O que a gente costuma fazer? Verificar o sobrenome. Então, se o sobrenome do João é A, e antes do João tinha alguém com sobrenome A também, eu tenho que desconfiar. Provavelmente pode acontecer de ter uma venda de pai para filho. Quando existe a venda de pai para filho, os outros herdeiros obrigatoriamente têm que anuir essa venda, sobre pena de nulidade. E isso acontece muito no nosso país. Então, se tem o mesmo sobrenome, eu vou ter que correr atrás desse proprietário e perguntar: existem outros filhos? Existem. Eles anuíram essa compra? Não anuíram. Bom, não vou comprar esse imóvel. Porque lá na frente os outros herdeiros talvez nem saibam dessa venda que o pai fez para um dos filhos e possam vir a requerer esse imóvel de volta. Tá? Então é uma outra observação a ser feita. Na matrícula também é importante verificar se tem ônus. Às vezes existem processos que já estão registrados, averbados na matrícula e constam ônus ali. Então, todas essas informações é buscada na matrícula inicialmente. Por isso, o documento mais importante para nós termos ciência da regularidade desse imóvel. Outra questão importante, no caso de questões que envolvem disputas ou um processo judicial ou execuções extrajudiciais, como esse futuro comprador pode se precaver sobre esse imóvel que ele pretende comprar? Em regra, disputas judiciais ou extrajudiciais deveriam estar na matrícula, que é o ônus que eu tenho mencionado aqui, né? Mas isso nem sempre acontece. Algumas vezes o próprio judiciário ou advogados das partes interessadas esquecem de solicitar essa averbação na matrícula. E é aí que realmente mora o perigo. Então não basta a gente buscar a matrícula, verificar que não tem ônus. Por isso as certidões de distribuição junto aos tribunais de justiça, às varas trabalhistas, enfim. Se há um ônus e há uma execução nesse imóvel,
existem as regras para recebimento de credores, né? Então, por exemplo, dívidas trabalhistas são as primeiras a serem recebidas, depois dívidas tributárias. Então, se esse imóvel tiver uma dívida com a União, por exemplo, e alguém vier a comprar, com certeza ele irá perder esse imóvel se a União já tiver interesse nele, tá? O que acontece? Lógico que amanhã depois o comprador que vier a perder o imóvel poderá ingressar com uma ação de indenização para requerer todos aqueles valores de volta. Mas não é o que a gente quer, né? Quando a gente compra um imóvel, a gente sempre pensa em realizar o sonho da casa própria. Então nunca é interessante a gente ter que imaginar entrar com uma ação judicial para ter uma indenização pelo valor que pagou, porque nunca pôde ter o imóvel para si. E doutora Paula Farias, outras questões que envolvem, no caso, um imóvel envolvido em processo judicial ou numa disputa extrajudicial. A pessoa que compra esse imóvel nessa situação, ela pode ser responsabilizada por participar de algo de má-fé? Algumas vezes sim, tá? O que acontece? Existe muito que a gente chama de fraude ao credor. Quando que isso acontece? Quando existe uma ação de execução e o devedor passa a vender, se desfazer de todos os bens dele, exatamente para não pagar o credor. Se eu compro um imóvel que tem ônus na matrícula, que existe uma dívida trabalhista, um processo judicial, que eu poderia ter levantado isso e não o fiz, o juiz pode sim identificar ou acreditar que eu participei dessa fraude ao credor. Isso acontece muito e é muito comum em processos trabalhistas, tá? Então, por isso que é interessante tomar muito cuidado realmente, como o senhor tem mencionado, nos processos judiciais e extrajudiciais. Nem sempre o comprador é visto como comprador de boa-fé e a gente consegue alegar que não tinha conhecimento dessas informações. Como a gente menciona, as informações estão aí, né? Infelizmente, todos esses documentos que eu mencionei para o senhor, a gente não consegue tirar pela internet. Mas a gente, com uma pequena busca na internet, sabe que é preciso tomar esse cuidado. Então, realmente, o judiciário tem algumas decisões que envolvem culpa, sim, do comprador, que acreditam que o comprador participou da fraude contra o devedor. E na questão da compra feita através de corretores, os cuidados aumentam, doutora Paula? Os corretores, eles têm responsabilidade em trazer todas essas informações à tona, tá? Então, tudo isso aqui que eu mencionei para o senhor deveria ser levantado pelos corretores. Inclusive, a legislação própria para os corretores menciona que eles só podem colocar à venda os imóveis depois de fazer todo esse levantamento, quando é um imóvel na planta, conhecer o alvará de construção, verificar a questão do habite, enfim. Infelizmente, não é o que a gente tem visto. Até pelo momento atual, pela economia, às vezes a urgência em se vender o imóvel, ela fica mais forte diante da necessidade de receber os valores, e aí o profissional não toma o cuidado de levantar essas informações. Então, assim, quando o interessado buscar por um corretor de imóveis, ele pode questionar tudo isso aqui que foi mencionado a esse profissional. Solicitar a matrícula do imóvel, todas as certidões negativas, o estado civil do vendedor, enfim. Ele deve questionar tudo isso ao corretor. Lógico, nem sempre o corretor vai ter, ainda que seja uma obrigação dele. Eventualmente, se alguma indenização for solicitada judicialmente por conta de alguma informação que o corretor deixou de passar, vai constar no polo passível a construtora, o vendedor e também o corretor de imóveis, porque é uma obrigação dele trazer todas essas questões ao comprador ou ao interessado. E vamos a um detalhe muito importante para toda a transação. O contrato, doutora Paula Farias. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter antes de assinar esse contrato de compra e venda? O contrato, ele primeiro de tudo tem que ter a qualificação das pessoas, e aí já é muito importante. Quem será o vendedor? O vendedor, como eu falei, tem que ser aquele que está na matrícula como proprietário, não pode ser terceiro. O vendedor também tem que ser talvez o cônjuge, dependendo do regime de casamento. Então, se o regime de casamento exigir que o vendedor seja o marido e a esposa, os dois têm que estar ali qualificados e os dois têm que assinar o contrato. Senão é um contrato invalidado, tá? Então, a gente tem que pensar na qualificação das partes e tomar cuidado com quem será o vendedor. Depois, tem o objeto desse contrato, que é o imóvel a ser vendido ou comprado.
o objeto é a descrição do imóvel. É interessante que essa descrição aconteça exatamente como consta na matrícula, para evitar qualquer tipo de erro. Então, por isso, mais uma vez, a importância da gente ter a matrícula atualizada desse imóvel. Todas as confrontações, as áreas, se houver uma construção, mencionar todos os cômodos, enfim. A partir do objeto, a gente vai para o preço. E aí o preço tem que ser convencionado entre as duas partes, mencionar a forma de pagamento, se for em conta bancária, transferência, a titularidade dessa conta. Se for parcelado, temos que mencionar também quando que vai se passar a ter a posse desse imóvel, se é automaticamente ou só após a quitação. Se há ônus na matrícula, é importante para o vendedor que faça constar uma cláusula que o comprador tem conhecimento desse ônus, porque às vezes, como a gente está mencionando, às vezes tem ônus, às vezes tem dívida ativa com IPTU, mas o comprador aceita comprar e pagar essa dívida. Mas para o vendedor é importante que faça constar no contrato que o comprador tem ciência disso e que vai quitar essa dívida, né? É importante também lá no final a assinatura de todas as partes e 2 testemunhas. As 2 testemunhas é imprescindível para o contrato, para que ele seja um título extrajudicial, para que possa ser executado e venha proteger tanto o vendedor quanto o comprador. E outra questão importante é a questão sobre a rescisão, sobre a desistência de contrato. Existem muitas dúvidas sobre isso, doutora Paula? Muitas dúvidas, porque infelizmente, com o atual cenário econômico, muitas pessoas têm buscado o judiciário para rescindir o contrato. Por N motivos, por perda de emprego, dificuldade no financiamento, pela alta taxa de juros, enfim, as dificuldades são inúmeras e também pelo atraso na obra que tem acontecido muito, infelizmente, né? Então, é uma bola de neve, é o comprador que perde o emprego, não consegue mais pagar pelas parcelas, consequentemente tem que buscar a rescisão, a construtora passa a não ter mais esses valores mensais para continuar a construção, venha a atrasar o empreendimento, enfim. E aí a gente entra numa bola de neve. A rescisão, ela é pacificada no judiciário hoje, mas está prevista uma medida provisória que venha regularizar realmente a questão da rescisão, quanto que deve ser devolvido, quanto que não deve. Hoje, infelizmente, não existe uma legislação específica para isso. Temos tribunais que concordam na retenção de 10% do valor pago, temos tribunais que concordam na retenção de 25% do valor já pago. Então, a medida provisória que está sendo conversada no Congresso visa exatamente trazer uma regulamentação para isso, quanto que vai ser devolvido ao comprador, quanto que vai ficar com a construtora para que ela consiga se erguer e manter a construção em dia para os outros compradores que têm interesse, enfim. Infelizmente, a rescisão também é um assunto bem atual e que tem dado uma dor de cabeça enorme, tanto para os compradores quanto para os construtores. Eu quero agradecer a participação da doutora Paula Farias, advogada especialista em direito imobiliário, falando conosco aqui sobre os cuidados que o comprador deve ter antes de comprar um imóvel. Doutora Paula Faria, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E vamos agora para o primeiro intervalo do Repercussão Geral. Na volta tem mais entrevistas exclusivas. Senado Federal analisa a proposta que pretende regulamentar os aplicativos de transporte, como Uber e Cabify. E ainda, Confederação de Trabalhadores e Ministério Público do Trabalho entram com a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que criou o Salão Parceiro. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo Repercussão Geral.